Nova emissão de cotas do ALZR11. Vale a pena participar? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o ALZR11, sobre o Fundo Imobiliário Alianza Trust e falar detalhes mais específicos sobre a emissão para depois, na conclusão, a gente decidir se vale a pena ou não participar dessa nova emissão de cotas baseado em tudo que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Então, se você quer saber se vale a pena participar dessa emissão, assiste esse vídeo até o final, tá? E eu já queria deixar essa pergunta para você. Você é cotista do ALZR11? Sim ou não? Deixa um comentário aqui embaixo. Se você já sabe que vai gostar desse vídeo, já deixa teu like aqui embaixo, mesmo antes de terminar o vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve também, que mais da metade das pessoas que estão assistindo os vídeos não é inscrito ainda. Então vai lá, toca no botão inscrever-se, depois toca no sino para ativar as notificações, que assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos passar aqui para o roteiro do vídeo, para que você possa acompanhar comigo tudo sobre essa nova emissão de cotas do ALZR11, tá? É um fundo imobiliário que fez a seu IPO em janeiro de 2018, tá? Então já são mais de 6 anos, na verdade, desde seu IPO, um baita histórico em se tratando de fundos imobiliários. É um histórico mais do que suficiente para você conseguir avaliar se o fundo está indo bem, se está comprando bons imóveis, se está controlando a vacância, ou seja, o percentual de imóveis vagos que não estão gerando renda, se os rendimentos vão crescendo com o passar do tempo. Então, já tem uma boa base de dados para você tomar boas decisões em relação a esse fundo, né? Pelo menos decisões bem fundamentadas. E até então o fundo está indo muito bem. Ele já é um dos poucos fundos imobiliários com patrimônio bilionário. O patrimônio líquido já superou a casa do bilhão de reais. O valor patrimonial por cota está em R$ 105,92, o que é bom porque ele está sendo vendido acima do valor patrimonial. Isso indica a qualidade do fundo e também que essa emissão está sendo feita acima do valor patrimonial, que não está destruindo o valor do fundo. Então tudo isso é uma conjunção de fatores que também denota a qualidade do fundo. Hoje ele tem 17 imóveis, tecnicamente falando ele tem 16 imóveis. Tem um que já estava com a negociação avançada, mas o pessoal deu uma prorrogada, que é justamente o imóvel Scala Poa, né, que é o Scala lá em Porto Alegre. E um dos fatores foi justamente toda a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O imóvel deu uma inundada, eles já soltaram um fato relevante, comentando que não tinha prejudicado o imóvel em si, é um imóvel de data center que está alocado à Scala, né, o nome da empresa, mas ainda assim não foi batido o martelo. Então, ele tem 17 imóveis, entre aspas, tá? Tem um asteriscozinho aí, então tecnicamente são 16 e tem esse 17º com negociação avançada. A vacância do fundo é 0%, não tem nenhum imóvel que está desocupado. E isso, historicamente, é o que acontece no ALZR11. Como eu tinha falado para vocês, isso fala muito sobre a qualidade do fundo, que tem imóveis que estão sempre sendo alugados. A gestão do fundo está fazendo um bom trabalho, os imóveis, os contratos estão sendo bem amarradinhos, de modo que todo o potencial do fundo está gerando retorno para o cotista. Outro fator muito relevante, eu vou falar até sobre isso lá na conclusão, mostrando em números essa questão, mas é que os rendimentos do fundo vêm crescendo nos últimos 5 anos. Isso também é um outro fator bem relevante, porque se você investe num fundo imobiliário, a ideia por trás disso é que, tipo, olha, eu estou investindo em imóvel e os imóveis são alugados para várias empresas e esses contratos são corrigidos pela inflação. Então, a tendência é que, com o passar do tempo, os rendimentos do fundo vão crescendo. Mas, na prática, em alguns fundos imobiliários isso não acontece. Aqui no LZR11 é o que tem acontecido. Então, esse é mais um ponto positivo para a gestão do fundo, tá? Então, agora falando especificamente sobre a emissão, o tamanho dessa emissão é 371 milhões de reais, que ela tem um lote adicional que pode, inclusive, dobrar o tamanho da emissão. Ela pode ir para 742 milhões de reais. Então, assim, se eles conseguirem captar isso tudo, eles vão, assim, aumentar em mais de 70% o tamanho do fundo. E isso, obviamente, está relacionado à aquisição de vários imóveis. Daqui a pouco eu vou falar também sobre a destinação dos recursos, a depender de quanto eles vão conseguir captar. O preço de subscrição está a R$ 107,43. Na verdade, o preço é R$ 116,13, mas tem R$ 1,30 de taxa. Então, somados, o valor que você teria que pagar por cada nova cota que você tenha direito a subscrever seria R$ 107,43. Isso é um preço que está bem abaixo da média dele, pelo menos dos últimos 3 meses de negociação, que girou ali na casa dos R$ 117, tá? Então, em termos de preço, é um preço interessante.
Sempre que tem uma nova emissão, que ela está em vigor, que ela já está valendo, que inicia o período de subscrição, existe uma queda natural no preço da cota do fundo. Porque existe essa possibilidade de você vender ele um pouquinho mais caro e recomprar ele nessa nova emissão. Então muita gente termina fazendo essa arbitragem. Vende, aí existe uma pressão vendedora e cai o preço do fundo. Tanto é que quando iniciou a nova emissão, o preço dele caiu aí para casa dos 110, 109, 108 reais alto, alguma coisa assim. Está girando aí na casa dos 109 reais. Mas esse é um preço atípico. Para quem ainda não é cotista do fundo, que não vai ter direito a participar da emissão, termina sendo um bom momento de entrada. É um dos menores preços dos últimos 12 meses. Então, mas para quem já é cotista, ainda assim o preço de subscrição está vindo um pouquinho abaixo do preço do mercado. Então, em relação a preço, existe uma pequena janela de oportunidade, sim, um pequeno desconto em relação ao valor que está sendo praticado agora no mercado e um desconto relevante em relação ao que estava sendo praticado nos últimos 3 meses. Falando agora sobre a questão dos prazos, o prazo de subscrição já foi iniciado e a data limite é dia 29 de maio. Então você tem até dia 29 de maio para ir lá na sua corretora, entrar lá na aba de subscrições e dizer que você quer participar de maneira parcial ou total. Você vai ter lá o número de cotas que você tem direito a subscrever. Se tiver a grana e espaço na sua alocação para subscrever tudo, você subscreve totalmente. Se não tiver tudo, você pode fazer também a subscrição parcial. Você tem até dia 29 para avisar lá na sua corretora que você quer participar e tem até o dia 31 para deixar o dinheiro disponível lá na sua conta da corretora para que o valor que você decidir subscrever saia da conta e vá lá para a gestora do fundo, tá? Então esses seriam os prazos para você exercer seu direito de preferência. Além disso, vai existir também um período de sobras. O período de sobras, como o próprio nome já diz, é para quando as cotas que estavam disponíveis para serem subscritas não foram completamente subscritas, seja porque tiveram pessoas que subscreveram parcialmente, seja porque tiveram pessoas que não exerceram o seu direito de subscrição e também outra possibilidade é que a própria gestão decida adicionar colocar esse lote adicional nesse novo período de subscrição. Então, o período de sobra, caso você queira, além das cotas que você subscrever no direito de preferência, você queira pegar ainda mais cotas e tiver capacidade financeira para fazer isso, sem prejudicar a sua alocação, você vai ter de 3 a 6 de junho para subscrever essas novas cotas que sobraram e a data de liquidação das sobras vai ser no dia 13 de junho, tá? Então você tem aí uma semaninha depois que você decide participar dessas sobras para poder colocar esses recursos. E para onde vai o dinheiro dessa nova emissão? Então a própria gestão do ADZR, ele já deixou aqui, daqui a pouco eu falo sobre essa projeção de dividend yield, deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar a nossa discussão. Então eles já tem um pipeline, né, assim que o pessoal fala, o termo técnico, né? Pipeline nada mais é do que uma lista de imóveis que eles pretendem adquirir. Então eles estão aí basicamente com 3 pacotes de aquisição, tá? Então tem uma potencial aquisição de 7 novos ativos, isso vai depender do tamanho, de quanto eles vão conseguir captar. Lembrando que eles colocaram aqui, eu tinha colocado isso para vocês, eles querem captar 371, mas podem dobrar, então pode ir até 742. Se eles conseguirem captar os 742, provavelmente eles vão adquirir esses 7 imóveis. Se for menos que isso, eles devem fazer por pacote. O primeiro pacote, que eles chamam de aquisição 1, seria um pacote com 4 ativos. Os imóveis seriam de renda urbana e de logística, né? São imóveis bem variados. Isso daí ainda está em diligência, ou seja, eles ainda estão estudando. Esses imóveis estariam no estado de São Paulo. O faturamento dos inquilinos é acima de 3 bilhões de reais, então uma empresa de bom porte. E o prazo de locação seria de 11 a 15 anos, então tem bastante prazo aí até o vencimento. Então seria uma aquisição de imóvel que traria uma segurança maior para o recebimento desses dividendos, desses rendimentos, desses aluguéis, por bastante tempo ainda. Então essa aquisição seria de 181 milhões, 85 milhões. Isso. Provavelmente, mesmo com mesmo que eles só consigam pegar a metade do valor, né, que está previsto, os 370, eles conseguiriam então pegar esses duas, aquisição 1 e a 2. A segunda aquisição seria de um único ativo, mas é um único ativo de bom porte, né, porque é o único ativo que seria comprado por 155 milhões. Aí já está em negociação avançada, que é um ativo de logística também em São Paulo, que já está alocado para uma empresa que fatura mais de 10 bilhões de reais por ano, com um contrato de 12 anos, tudo amarradinho. Vai gerar um bom retorno para o fundo, com segurança, uma empresa grande, então isso aí seria algo interessante. E se eles conseguissem um montante adicional, eles iriam para essa aquisição 3, que seria de 2 novos ativos, que também está em negociação avançada, são ativos de renda urbana, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, também locados a empresas com faturamento acima de 10 bilhões de reais, com contratos de 20 anos, ainda mais longos,
que geraria um bom retorno, e essa nova aquisição seria de 215 milhões. No total, eles estão planejando adquirir imóveis no valor de 555 milhões de reais. Se eles conseguissem captar todo o dinheiro, daria e sobraria dinheiro em relação a essas aquisições. Então, assim, está bem explicadinho, pelo menos em termos mais não tão detalhados, porque eles não podem abrir os imóveis ainda, né? Porque está em negociação, então eles não podem revelar qual é o imóvel, até para não atrapalhar a negociação. Mas assim, já dá para ter uma ideia de que é algo que vai gerar valor para o fundo. E aí, pensando nesses imóveis, eles fizeram até uma projeção de dividend yield para os próximos 5 anos. O que isso significa? Que baseado no valor de subscrição dessa emissão, ou seja, se você compra ele a R$ 107,43, compra essas novas cotas, quanto é que eles estão projetando que essas cotas, compradas esse valor, vão gerar? Então, nos próximos 12 meses, 8,7% de yield, depois 9,1%, depois 9,6%, depois 10,1%, depois 10,6% no quinto ano. Tá? Então, eles estão projetando um rendimento crescente baseado nesse valor, com yield médio de 9,6%. E aqui, vamos falar um pouquinho sobre as conclusões. Né? Será que no papel tudo é muito bonito, né? Você pode prometer isso, mas será que os rendimentos deles vêm crescendo mesmo? Dá para acreditar que eles vão entregar rendimentos que vão crescer? Bem, se a gente levar em conta a inflação média dos últimos 5 anos aqui no Brasil foi de 5,86%. Então, o que a gente espera quando a gente adquirir um imóvel, um fundo imobiliário, é que esse rendimento cresça acima da inflação, para a gente ter certeza de que aquele rendimento está sendo protegido da inflação. E é o que tem acontecido na LZR. Com esse preço atual de negociação dela, do LZR 11, o yield nos últimos 12 meses já está bem bom, 8,79%, tá? Um yield de quase 8,8%. Isso é bem bom porque é um rendimento isento de imposto de renda, então seria algo mais do que 10% bruto, fora que esse valor ainda vai crescendo, né? E ele vai crescer, pelo menos nos últimos 5 anos, quando a gente pega, em 2019, o LZR pagou um rendimento total ao longo do ano de 2019 de R$ 6,91. Em 2023, o último ano fechado, ele já pagou R$ 9,80. Então, é um rendimento que de fato vem crescendo, como a projeção mostra para os próximos anos. Isso vai acontecer garantidamente nos próximos anos? Não. É uma promessa que eles fizeram, uma projeção que eles fizeram, mas o que a gente pode ver é que nos últimos 5 anos isso aconteceu. Os rendimentos cresceram de 2019 até 2023, cresceu e cresceu bem acima da inflação. Cresceu em média mais de 9% ao ano os rendimentos do fundo. Então, o que a gente pode concluir disso tudo para bater o martelo se vale a pena ou não participar dessa nova emissão de cotas? Então, basicamente, são 3 coisas. Você gosta da gestão do fundo imobiliário, a gestão da Aliança, e gosta do fundo em si, da maneira como ele é diversificado, da maneira como eles controlam a vacância, da maneira como os rendimentos são pagos e vem crescendo com o passar do tempo, o que a gente viu é que até agora eles estão fazendo um trabalho muito legal. Tá gerindo bem a vacância, tem adquirido bons imóveis, não tem se alavancado, os rendimentos vêm crescendo com o passar do tempo. Então, até agora, isso não garante que vai ser assim daqui para frente, mas até agora a gestão vem fazendo sim um bom trabalho, pelo menos. Não é apenas uma questão de opinião, tá? É uma questão factual quando a gente vê a vacância do fundo, o crescimento dos rendimentos. Um outro ponto para você tomar uma decisão se vai participar ou não de uma emissão de um fundo imobiliário é esse preço de subscrição está descontado em relação ao preço de mercado, e a gente viu que isso também está acontecendo. Ele está sendo negociado, ele estava na média sendo negociado a 117, agora caiu um pouco, mas ainda está na casa dos R$109 e o preço de subscrição está lá em 107,43. Então existe um pequeno desconto em relação a um preço de subscrição que pode te incentivar também a tomar a decisão para participar dessa emissão. E um terceiro ponto que você tem que sempre levar em consideração, até para você não desbalancear a sua carteira, você tem condições de exercer seus direitos sem prejudicar a sua alocação? Primeiro, do ponto de vista financeiro, você tem a grana para participar da subscrição? Se sim, vai ser parcial ou totalmente. E mesmo que você tenha grana, será que colocar toda essa grana no ALZR11 não vai desbalancear muito a tua alocação em fundos imobiliários, deixar ele com uma posição muito grande, de modo que isso vai trazer um risco adicional à tua carteira? Então são essas coisas que você precisa levar em consideração para tomar a decisão se quer ou não participar da emissão. Então é muito mais uma decisão que inclusive leva em consideração pontos pessoais mesmo, a tua alocação, a tua capacidade financeira para poder participar, do que apenas a análise em relação ao fundo. Em relação ao preço está legal, em relação ao histórico do fundo está legal. Então se couber aí na tua alocação, bacana, você toma a decisão por participar
ou não dessa emissão. O fato é que a gestão vem fazendo um bom trabalho, historicamente no fundo já são mais de 6 anos de história desse bom fundo imobiliário, um dos melhores fundos imobiliários em termos de desempenho que existe na Bolsa Brasileira, tá? O ALZR11. E aqui, inclusive nessa aula, nesse vídeo, você viu quais pontos você deve levar em consideração para escolher um bom fundo imobiliário. Você viu que eu falei sobre vacância, você viu que eu falei sobre crescimento dos rendimentos. Então esses são pontos muito importantes, mas existem outros pontos também que você deve levar em consideração ao escolher um fundo imobiliário para você investir, diversificação, a localização dos imóveis, qualidade e tal. E caso você queira saber mais, de maneira mais avançada, sobre como investir em fundos imobiliários, sobre como escolher os melhores fundos imobiliários para compor sua carteira, eu já adianto. O ALZR é um dos bons fundos imobiliários que tem no mercado, inclusive faz parte da minha carteira. Mas se você quer saber sobre outros fundos, sobre a metodologia para escolher quaisquer fundos para poder montar sua carteira, assiste a aula que está na descrição do vídeo, tá? E também eu deixei o link no primeiro comentário. É uma aula 100% gratuita, você não precisa se cadastrar e-mail, nada. É só ir lá, tocar no link e dar play para assistir essa aula. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula e você vai se sentir ainda mais seguro para investir em fundos imobiliários, tá? Uma excelente alternativa de investimento que, quando combinada com a carteira diversificada, com renda fixa, com ações, você pode fazer uma carteira que vai te dar muitas alegrias no futuro e vai garantir, inclusive, a tua aposentadoria, tá? Dito tudo isso, essa aula fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.